Você já sonhou em morar no exterior, mas está preocupado em saber como conseguiria pagar? Bem, temos boas notícias. Vamos apresentar-lhe 9 países interessantes que pagam para você se mudar para lá. É isso mesmo, estes países vão dar-lhe dinheiro se decidir chamá-los para casa. Há de tudo aqui, desde ilhas paradisíacas pitorescas até cidades serenas do interior da Europa. Incluímos apenas programas aos quais você pode se inscrever sem já ser cidadão ou residente permanente do país em questão. Caso contrário, de que adianta? Estes 9 países estão a estender o tapete vermelho para novos residentes, na esperança de contribuições para suas economias e comunidades. Mas o que torna estes países tão únicos e o que exatamente eles têm para oferecer? 9 países que pagam para você se mudar para lá como estrangeiro. Número 1. Espanha. Com o seu clima quente, belas paisagens e rica cultura, não é de admirar que Espanha atraia milhões de turistas todos os anos, mas você também sabia que a Espanha precisa que mais pessoas se mudem para lá. O país enfrenta uma crise demográfica com uma população envelhecida e uma taxa de natalidade em declínio. Espanha está agora a oferecer incentivos a pessoas de todo o mundo para que encorajem a mudarem-se para lá. Em particular, estes incentivos centram-se nas cidades mais pequenas e mais rurais de Espanha, porque estão realmente a sentir o impacto da partida dos jovens para se mudarem para as cidades. Aqui estão algumas cidades espanholas que oferecem atualmente incentivos financeiros para quem se muda para lá. Ponga, Astúrias. Ponga é uma pequena cidade encantadora localizada na província das Astúrias, no norte da Espanha, com paisagens montanhosas deslumbrantes e uma história rica. Ponga é perfeita se procura uma vida tranquila e pacífica. Ponga também é conhecida pelos seus produtos locais de alta qualidade, incluindo queijos artesanais, mel e carnes curadas, o que torna um paraíso para os amantes da gastronomia. Para encorajar mais pessoas a mudarem-se para Ponga, a cidade está a oferecer incentivos financeiros para novos residentes. O programa atual disponibiliza até 3.000 euros, aproximadamente 3.600 dólares americanos, em financiamento para famílias com crianças, e até 2.000 euros para pessoas solteiras ou casais sem filhos. Além disso, se der à luz uma criança em Ponga, receberá um incentivo adicional de 3.000 euros. Rubiá, Orense. Outra pequena cidade no norte de Espanha, Rubiá, oferece aos seus novos residentes um complemento de rendimento até 150 euros. Para obtê-lo, basta ir até lá. Rubiá oferece paisagens naturais deslumbrantes e um estilo de vida tranquilo, embora não seja um destino famoso entre os estrangeiros. A cidade tem boas ligações à região da Galiza, além de um aeroporto em Santiago de Compostela e voos para a cidade do Porto, em Portugal. Griegos, Teruel. Griegos, uma pitoresca aldeia na região de Aragão, situada entre Madrid e Valência, oferece uma oportunidade atraente para famílias com crianças se estabelecerem na região. Num esforço para manter a escola local aberta, a aldeia está a oferecer aos novos residentes um emprego e 3 meses de alojamento sem renda. Após os primeiros 3 meses, as famílias terão apenas de pagar uma renda razoável de 225 euros por mês, que pode ser ainda reduzida em 50 euros por cada filho em idade escolar que tenham. Como conseguir residência na Espanha? A Espanha é um país membro da União Europeia, portanto, obter residência é fácil se você for cidadão de um país da União Europeia ou do EE, ou da Suíça. Basta mudar-se para lá e registrar-se na Câmara Municipal local. Por outro lado, os cidadãos não pertencentes à União Europeia necessitarão de solicitar um visto de residência. As opções disponíveis incluem o visto não lucrativo, o visto dourado da Espanha ou o novo visto de nômade digital da Espanha. Após pelo menos 10 anos de residência em Espanha, poderá ser elegível para solicitar a cidadania espanhola e aderir à União Europeia. Mas tenha em mente que, na maioria dos casos, a Espanha não reconhece a dupla cidadania. Talvez você tenha que renunciar à sua nacionalidade original para se tornar espanhol. Você também terá que passar em um exame de espanhol no nível A2. Tal como a Espanha, a Itália enfrenta problemas semelhantes. Tem uma população envelhecida, baixas taxas de natalidade, além de um êxodo em massa de jovens que fogem do campo em busca de novas oportunidades nas cidades. Como resultado, várias cidades italianas estão a oferecer incentivos financeiros para encorajar novos residentes a mudarem-se para lá. Olhulai, Sardenha. A aldeia rural de Olhulai, na Sardenha, é o mais recente ator em cena quando se trata de pagar pessoas para se mudarem para lá. Em setembro de 2023, Olhulai lançou um esquema para oferecer aos trabalhadores remotos 3 meses de alojamento gratuito. Tal como acontece com tantas outras cidades, o catalisador para esta mudança veio da economia estagnada e do despovoamento de Olhulai. Na verdade, nos últimos 100 anos, a população local caiu de 2.250 para 1.300 pessoas, segundo a Forbes. Como Olhulai fica no interior, não se beneficia das praias e do litoral pitoresco que impulsionaram outras pequenas cidades italianas. Mas agora, o governo investiu 20.000 euros no novo programa Work from Olhulai, na esperança de que ajude a rejuvenescer a área e traga alguns novos residentes muito necessários. Com o tempo, Olhulai adoraria tornar-se um centro nômada digital da mesma forma que a Madeira.
Mas lembre-se de que este não é um feriado grátis. Para se inscrever, você precisa ter uma experiência comprovada, como nômade digital. Você também deve estar disposto a produzir um trabalho concreto, como uma conferência, um ensaio, um artigo de pesquisa ou um documentário. Presite Aquarica, província de Lecce. O pequeno município de Presite Aquarica, no sul da Itália, compreende as duas cidades de Presite e Aquarica del Capo. A Presite Aquarica oferece atualmente bolsas de até 30.000 euros para novos residentes. Para ser elegível, você precisará comprar uma propriedade anterior a 1991 na cidade e registrar-se como residente oficial lá. De acordo com uma reportagem da Euronews, os detalhes exatos do esquema ainda estão sendo finalizados. As inscrições serão abertas no site da prefeitura local no final de 2023. Além disso, as autoridades da cidade também estão a oferecer incentivos financeiros para aumentar a população local, com subsídios de 1.000 euros disponíveis para cada bebê recém-nascido. Como conseguir residência na Itália? A Itália é um país membro da União Europeia, portanto, obter residência é fácil se você for cidadão de um país da União Europeia ou do EE, ou da Suíça. Basta mudar-se para lá e registrar-se na Câmara Municipal local. Por outro lado, os cidadãos não pertencentes à União Europeia necessitarão de solicitar um visto de residência. As opções disponíveis incluem o visto de residência eletivo, para quem tem renda passiva do exterior, e o Golden Visa italiano para investidores. A Itália também planeja lançar um novo visto de nômade digital ainda em 2023. Após pelo menos 10 anos de residência na Itália, você poderá solicitar a cidadania italiana e ingressar na União Europeia. A Itália reconhece a dupla cidadania, pelo que não terá de renunciar à sua cidadania original, a menos que o seu país de origem exija que o faça. A Itália exige que você passe em um exame de língua italiana no nível B1. Número 3. Grécia. A Grécia enfrenta uma situação difícil, uma vez que a sua população está a diminuir e a envelhecer. A taxa de natalidade é baixa e muitas pessoas estão deixando o país. Isto está a colocar muita pressão sobre o sistema de segurança social da Grécia, uma vez que há menos pessoas a trabalhar para sustentar mais reformados. Além disso, está a tornar mais difícil para a Grécia crescer economicamente e encontrar trabalhadores qualificados suficientes. Mas o governo grego está a trabalhar arduamente para enfrentar estes desafios. Estão a oferecer incentivos financeiros para encorajar as pessoas a mudarem-se para certas áreas do país, como a ilha de Antikythera, que foi particularmente atingida pelo declínio populacional. Ilha de Anticythera. A Igreja Ortodoxa Grega local em Antikythera está disposta a pagar $590 por mês durante os primeiros 3 anos às famílias que se mudam para a ilha. Isso soma um total de cerca de $21.000, o que definitivamente pode ser útil durante a transição. Você precisará se inscrever e ter uma família para se qualificar para esta oportunidade, portanto, não é uma boa opção para nômades digitais solteiros. Como conseguir residência na Grécia? A Grécia é um país membro da União Europeia, portanto, obter residência é fácil se você for cidadão de um país da União Europeia ou do EE, ou da Suíça. Basta mudar-se para lá e registrar-se na Câmara Municipal local. Por outro lado, os cidadãos não pertencentes à União Europeia necessitarão de solicitar um visto de residência. As opções disponíveis incluem o Golden Visa grego. A Grécia também oferece um visto de nômade digital. Após pelo menos 7 anos de residência na Grécia, poderá ser elegível para solicitar a cidadania grega e aderir à União Europeia. A Grécia reconhece a dupla cidadania, pelo que não terá de renunciar à sua cidadania original, a menos que o seu país de origem exija que o faça. Não se esqueça, a Grécia exige que você passe em um exame de língua grega no nível B1. Número 4. Irlanda. Se você quer belezas naturais de tirar o fôlego e pessoas super amigáveis, não procure mais a Irlanda. Você ficará cativado pelas aldeias pitorescas e costas escarpadas, que são únicas à sua maneira. Além disso, as cidades da Irlanda são encantadoras e cheias de personalidade. A música é uma grande parte da cultura local, e você ficará impressionado com a animada cena musical. É também um dos países mais seguros da Europa e do mundo. E a boa notícia é, a Irlanda é mais um dos países da União Europeia que pagam para você se mudar para lá. Incentivos para startups. Como parte de uma missão para expandir o seu ecossistema de startups, o governo irlandês está a oferecer incentivos especiais para empreendedores se mudarem para a Irlanda com as suas startups. Se você for aceito no programa, a Enterprise Ireland lhe dará um subsídio de $1.200. Para ser elegível, você terá que morar na Irlanda e operar seu negócio a partir daí. Como conseguir residência na Irlanda? A Irlanda é um país membro da União Europeia, o que significa que é fácil tornar-se residente se você for cidadão de um país da União Europeia ou do EE, ou da Suíça. Tudo o que você precisa fazer é mudar-se para a Irlanda e registrar-se na prefeitura local. Por outro lado, os cidadãos não pertencentes à União Europeia necessitarão de solicitar um visto de residência. A Irlanda encerrou recentemente o seu programa Golden Visa, mas você poderá solicitar residência como empresário. Após pelo menos 5 anos de residência na Irlanda, você poderá ser elegível para solicitar a cidadania irlandesa e aderir à União Europeia.
A Irlanda reconhece a dupla cidadania, pelo que não terá de renunciar à sua cidadania original, a menos que o seu país de origem exija que o faça. Há também o benefício adicional de não precisar de exame de idioma, já que a língua nacional da Irlanda é o inglês. Número 5. Dinamarca. Outro país da União Europeia que embarca no comboio das startups estrangeiras é a Dinamarca. Através do seu programa Startup Denmark, o governo dinamarquês está a oferecer até $50.000 em financiamento, um visto de 1 ano e apoio a empreendedores que queiram fazer do país a sua base de operações. A Dinamarca é um dos países mais seguros do mundo e também um dos mais felizes, por isso este programa pode ser uma ótima opção se você tiver espírito empreendedor. O programa Startup Denmark é adequado apenas para cidadãos não pertencentes à União Europeia, a EU e não suíços. Como conseguir residência na Dinamarca? Você poderia começar com o visto de residência de 1 ano incluído no programa Startup Denmark. Em seguida, procure outras opções quando estiver no país, se decidir ficar mais tempo. Número 6. Áustria. A Áustria é um país difícil de se mudar, a menos que você já seja cidadão da União Europeia. Mas agora, o programa Cartão Vermelho Branco Vermelho da Áustria está a oferecer até $10.000 em financiamento para cidadãos não pertencentes à União Europeia, e não suíços. Ele foi projetado para aqueles que desejam se mudar e trabalhar, como autônomos ou empregados, em qualquer lugar da Áustria por um período limitado de tempo. Pode ser necessário que você apresente prova de domínio da língua alemã para receber financiamento deste programa. Como conseguir residência na Áustria? Se você for bem-sucedido com o programa Red White Red Card, poderá obter residência na Áustria como parte do processo. Número 7. Chile. O Chile está localizado na parte ocidental da América do Sul, fazendo fronteira com o Oceano Pacífico a oeste e com a Cordilheira dos Andes a leste. É conhecida por diversas paisagens, desde o deserto do Atacama, no norte, até as geleiras e fiordes, no sul. O Chile também possui muitos excelentes vinhos locais, produzidos em seus diversos vales. A economia do Chile é uma das mais estáveis e prósperas da região, com forte ênfase nas exportações, especialmente cobre, salmão e frutas. O país passou por um crescimento econômico e desenvolvimento significativos nas últimas décadas, resultando numa economia cada vez mais diversificada e moderna. Incentivos para startups. Desde 2016, o governo chileno promove o país como um viveiro de startups. Para incentivar empreendedores estrangeiros a se mudarem para lá, o Startup Chile oferece 3 programas financiados diferentes para startups em todos os estágios de crescimento. O financiamento varia de $14.000 no programa em estágio inicial a $80.000 para o programa de startups maduras. Como conseguir residência no Chile? O governo fornece um visto de residência de 1 ano para os candidatos aprovados em seus programas de empreendedorismo financiados. Este visto de residência temporária permite ao titular trabalhar, estudar ou fazer negócios no Chile. Aqueles que desejam permanecer por mais de 1 ano podem solicitar um visto chileno de aposentadoria, rentista. Para ser elegível, você precisa comprovar renda recorrente de fontes passivas. Você também precisa ter economias suficientes para sustentar você e sua família no Chile. Número 8. Nova Zelândia. Você pode se surpreender ao descobrir que o deslumbrante país da Nova Zelândia está entre os países que pagam para você se mudar para lá. A Nova Zelândia é um ótimo lugar para quem gosta de atividades ao ar livre, oferece inúmeras oportunidades para atividades como caminhadas em belas paisagens, mergulho em uma das principais reservas marinhas do mundo e bungee jumping. A maioria das nações que pagam para você se mudar para lá o faz para aumentar sua população cada vez menor. Mas a Nova Zelândia é uma exceção. No geral, o país ainda tem uma população crescente, mas algumas regiões, como a pequena cidade de Kaitangata, ainda necessitam de mais habitantes. Kaitangata é uma pequena cidade com apenas 753 residentes, de acordo com o censo de 2018. O Conselho Municipal está oferecendo pacotes especiais de terrenos e moradias no valor de $165 milhares para novos residentes que comecem a trabalhar na cidade. Mas, ao contrário do que muitos pensavam, Kaitangata não está distribuindo dinheiro de verdade para quem participa lá. Como conseguir residência na Nova Zelândia? Você pode obter residência na Nova Zelândia sendo patrocinado por um empregador. Alternativamente, você pode solicitar o visto Active Investor Plus. O programa de visto de investidor opera num sistema de ponderação, com um limite mínimo de investimento de $15 milhões neozelandeses. Os investimentos diretos recebem uma ponderação de 3x por dólar, portanto o limite mínimo para um investimento direto é de $5 milhões neozelandeses. Os investimentos indiretos têm um peso menor, por exemplo, os investimentos em fundos de private equity ou de capital de risco são ponderados em 2x, e os investimentos em ações cotadas e filantropia são ponderados em 1x. Você pode se tornar elegível para solicitar a cidadania neozelandesa e um passaporte após 5 anos de residência, incluindo pelo menos 240 dias por ano fisicamente no país. A Nova Zelândia reconhece a dupla cidadania.
Número 9. Sark, Bailliado de Guernsey, Reino Unido. A pequena ilha de Sark faz parte do Bailliado de Guernsey, uma das dependências da coroa do Reino Unido. Sark é único porque não há carros na ilha, por isso é um ótimo lugar para fugir do barulho e do caos da vida moderna. A ilha tem uma atmosfera pacífica e paisagens incríveis nas falésias. O topo da ilha é coberto por campos exuberantes, com muitas baías e enseadas tranquilas para conferir ao nível do mar. Incluímos Sark em nossa lista de países que pagam para você se mudar para lá, simplesmente porque oferece benefícios fiscais fantásticos. Os residentes de Sark não pagam imposto de renda, imposto sobre ganhos de capital, imposto sobre sociedades, imposto sobre herança ou IVA, imposto sobre vendas. É como se estivessem pagando para você se mudar para lá, reduzindo seus impostos a praticamente zero. Como conseguir residência em Sark? Existem duas formas principais de os estrangeiros obterem residência em Sark: o visto de investidor e o visto de empreendedor. O visto de investidor exige que você tenha um patrimônio líquido mínimo de 1 milhão de libras, 1,2 milhão de dólares, e invista 1 milhão de libras em benefício de Guernsey. Em contraste, o visto de empreendedor exige um investimento muito menor de apenas 200 mil libras, cerca de 255 mil dólares. Você precisará estabelecer um negócio em Guernsey e administrá-lo ativamente. Você também pode optar por investir em um negócio existente. Mas se nenhuma dessas opções for adequada, você também pode considerar um caminho de visto menos conhecido: trabalho criativo ou artístico. É isso mesmo, você pode conseguir residência em Sark se ganhar a vida escrevendo, pintando ou qualquer outra atividade artística. Antes de você ir, então agora você descobriu 9 países interessantes que pagam para você se mudar para lá. Espanha, com a sua rica cultura e belas paisagens, está a oferecer incentivos à mudança para várias das suas cidades mais pequenas e mais rurais. A Itália, com as suas belas cidades históricas, também oferece incentivos financeiros para atrair novos residentes. Outros, como a ilha de Sark, em Guernsey, oferecem benefícios fiscais atraentes, perfeitos para empreendedores online ou outros criadores. Quer seja cidadão de um país da União Europeia ou do EE ou cidadão de um país não pertencente à União Europeia, cada país oferece um caminho para a residência e, em alguns casos, até para a cidadania.